strong. Programa Palavra Franca, a partir de agora, ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Foco TV. Hoje com um convidado ilustre, Benjamin Soares, ele que é analista político, ele que é um grande professor e mestre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, a Semana da Pátria, Semana da Independência, a mensagem das ruas para o povo brasileiro. Programa Palavra Franca, ao vivo, 2 minutinhos depois do reclame do Plim Plim. De volta ao programa Palavra Franca, agora ao vivo com o nosso convidado de hoje, Benjamin Soares. Gente, eu quero dizer que nessa semana, uma semana de muitas conturbações no Brasil, muita insegurança jurídica, o povo foi para as ruas, o povo deu um recado, o Congresso deu outro. Gente, são muitas pautas. E nada mais importante do que trazer uma pessoa aqui que tem um olhar crítico e aprofundado sobre o momento que o nosso país está vivendo. E eu quero hoje conversar com ele, que é jornalista. Eu ia dizer isso no final, mas eu tenho que dizer. Ele tem, gente, curso de datilografia, tá? Então, o homem é habilitado. Benjamin Soares, boa noite, Benjamin. Boa noite, pastor Ednilson. E eu quero dizer que é um prazer estar por aqui. Uma boa noite a todos os seus telespectadores. E brincando que esse diploma de datilografia no tempo que tinha baile de formatura. O homem conhece. Antigamente, ser datilógrafo era um negócio que tinha até anel de formatura da Hermes. Gente! Então, já viu que eu sou antigo, né? Não é qualquer um não que conhece esse anel de formatura da Hermes, tá? Entendeu? Então tinha de costureira, de datilógrafo, tinha uma série de coisas, de auxiliar de enfermagem, uma série de coisas. O homem fez curso do Instituto Brasileiro Universal. Quando eu fiz o curso de datilografia, eu tinha 12 anos, olha aí. Olha aí, tem tempo, né? É. Olha, eu estou não só privilegiado, mas honrado, como você também está nos acompanhando aí do outro lado. E olha, gente, eu quero aproveitar dizer que hoje, você que está assistindo ao vivo, você vai participar com uma pergunta, respondendo a seguinte pergunta. Na sua opinião, você acha que o homem pisou na Lua? Nós vamos tratar desse assunto, várias pautas, mas essa nós vamos trazer uma resposta para você no final do programa. E aí você vai mandar comentário dizendo assim, sim ou não? Você acha que o homem pisou na Lua? Sim ou não? Vai estar valendo uma pizza, patrocínio do nosso amigo colaborador Nerinho, lanchonete do Nerinho. Valendo uma pizza, a partir de agora, é só entrar aí, curtir, comentar sim ou não. Você acha que o homem pisou na Lua, sim ou não? E aí vai estar concorrendo no final do programa uma pizza. Mas eu começo a entrevista de hoje, gente, trazendo aqui para a mesa um assunto que ocupou as páginas de jornal. O famoso 7 de setembro. 7 de setembro que a população se manifestou, foi para a rua, deu o seu grito de guerra. E Benjamin, vendo e observando o famoso 7 de setembro, na sua opinião, qual é a mensagem que o brasileiro pode tirar desse 7 de setembro de 2021? Bom, na minha opinião, que eu posso até estar enganado, mas eu acredito que o recado foi um recado para o judiciário e para o poder legislativo, como um todo. Por que isso? Porque a população se reuniu de todas as classes sociais, todas. Está circulando nas mídias sociais aí, pessoas que se deslocaram do interior de Minas Gerais, do interior de São Paulo mesmo, para irem para Paulista. Assim como aconteceu aqui, que a gente saiu, eu, por exemplo, com a minha esposa, fomos para
Você foi? Fui para a Esplanada. Eu fui em todos os movimentos que aconteceram, os últimos acontecimentos em Brasília, eu tenho participado de todos. Uhum. E então fui em 1º de maio, enfim, tenho ido em todas as manifestações. As manifestações não foram só em apoio ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. No meu entendimento, foi um recado, porque haviam muitas placas, muitas faixas, né, contra o Supremo, pedindo o cumprimento da Constituição. O que está acontecendo? No Brasil, nos últimos 30 anos, o país foi aparelhado. Foi aparelhado as universidades, aparelhado o judiciário, aparelhado o próprio poder legislativo, de uma forma tal que as pessoas não se conformaram. Quem perdeu a eleição, as pessoas que não votaram no Bolsonaro, estão até hoje atacando o Bolsonaro. O Bolsonaro é um dos caras um dos presidentes do país mais atacados pela imprensa, né? Pelo judiciário, ele é uma pessoa polêmica? Mas acontece que muitas das palavras, as reações que ele tem, é fruto do alto estresse que o cara tem de receber tanto ataque. As pessoas esquecem que o Bolsonaro vai passar, como já passaram tantos outros presidentes pelo país. Mas o Brasil não vai passar. O Brasil vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, então para nossos descendentes. E a ideia é que cada geração passe um país melhor para as gerações futuras. Essa responsabilidade é nossa, é minha, é sua que está em casa, entendeu? Então não se trata de ser contra ou a favor do Bolsonaro. Se trata de saber, por exemplo, o que está sendo feito pelo país, entendeu? Então, o judiciário tem encurralado o presidente do Brasil. Não vou mais nem citar a palavra, o presidente do Brasil está sendo encurralado pelo judiciário há muito tempo. E aí não é nem ele, pessoa física, mas o país está sendo encurralado a partir do impeachment da Dilma. O Supremo, que é quem presidiu, com o ministro Lewandowski, presidiu a sessão do impeachment da Dilma, o Senado era o Renan Calheiros, fizeram um acordo para que a Dilma fosse cassada, mas continuasse com os direitos políticos. Ali começou frontalmente o Supremo a deixar, e o Senado, né, a classe política, a permitir que a Constituição não fosse mais respeitada. Por quê? Aconteceu agora inquéritos que não... Tem mais de 140 atos do Supremo Tribunal Federal em agressão à Constituição. Peraí. Eu pensei, eu vi 10, 30, 140 atos mais de 140 que afrontam a Constituição. A proibição do Executivo nomear o diretor da Polícia Federal, decretos que foram... Os partidos políticos de esquerda entram no Supremo e é dado coisa. O ministro Alexandre de Moraes, ele criou um inquérito em que ele é o juiz, ele é o promotor, ele é tudo. Entendeu? Inclusive, existe uma sátira aí, rodando nas mídias sociais, por um grupo de humoristas, né? Que é os hipócritas, onde eles fazem uma sátira sobre esse evento criado pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora mesmo foi impedido de viajar um americano que veio para o Brasil para participar de um congresso sobre a direita brasileira e a direita mundial, e na hora de um americano ir embora, simplesmente a Polícia Federal ficou lá com ele quase 4 horas e interrogando ele com um detalhe.
sem advogado, e o pessoal da Polícia Federal sempre falando disso. Que é isso? Não. Entendeu? Então, a Polícia Federal enquadra uma pessoa, não fala a língua dela. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Por ordem do superior ministro do Supremo. 4 horas de constrangimento, isso acontece? Aí aconteceu o quê? Isso está lá fora, isso está sendo difícil de ser explicado. Tem brasileiros lá fora que são perguntados sobre isso e não sabem como explicar. Não tem uma explicação, né? Não tem uma explicação. Seu país é democrático, como é que acontece um negócio desse? Então, esses fatos que hoje estão acusando a imprensa, desde ontem que o Bolsonaro recuou, etc. Quem já leu A Arte da Guerra sabe que lá tem uma série de ensinamentos que tem horas que o general tem que recuar. Entendeu? Uma estratégia de guerra. Veja bem, uma outra situação. O Bolsonaro, desde que assumiu o governo, é acusado de tudo. De fascista, de genocida, etc. Até hoje, qual foi o ato que ele fez fora da Constituição? Não tem nenhum ato dele fora da Constituição. Nenhum. Ele vem seguindo religiosamente as funções e as atribuições, exercendo as funções e as atribuições de presidente do país. Dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas da Constituição. Agora, muita gente se frustrou, a frustração, achava que ele ia... Bom, agora ele vai usar o 142. Agora ele vai prender os ministros do Supremo. Agora ele vai entrar no Congresso com as Forças Armadas. Acontece que ele é um democrata. Ele provou que ele é um democrata. E os caras estão falando sozinhos. Ficaram no vácuo. Vão continuar falando sozinhos. Por quê? Os caras falam em democracia. Mas a pandemia mostrou quem são os democratas no país. Prenderam mulher na rua, garoto surfista na praia, trabalhadores, algemaram mulher que estava sozinha na praça lá, entendeu? Quer dizer, fecharam o comércio, né? Em São Paulo teve um absurdo de soldarem as portas das lojas. Outro absurdo, prenderam um cara que estava trabalhando, levaram o cara e botaram no cárcere. O cara é o dono de um pequeno comércio. Então, esses absurdos todos, né, foram cometidos por quem? Por prefeitos democratas, por governadores democratas, né? E o preço que hoje as pessoas estão falando aí, a gasolina está alta e tal. Não, por que a gasolina está alta? Porque, olha... Boa pergunta. Por que a gasolina está alta e não para de subir? Por exemplo, o governo tirou vários impostos, né, do óleo diesel, do gás de cozinha, etc. Só que o ICMS, os estados aumentaram para criar um clima contra o governo. De propósito? De propósito. Olha, se os caras fossem honestos, pelo menos deixavam no preço que estava, né? O outro problema, a inflação está acontecendo, tá. Eu fui no mercado hoje para fazer compras, né? O que eu gastava 150, 200 reais, por exemplo, eu gastei quase 300 reais. Então, houve suba do feijão, do arroz, houve. Mas isso é fruto do quê? É fruto de fecha tudo. Né? E não é, o presidente falou. O Bolsonaro vem falando que a economia e o combate à doença tem que ser tratado paralelamente. Entendeu? Outra coisa, na história do Brasil, aliás, eu acho que na história do mundo, não teve um cara eleito democraticamente, tão atacado por todos os órgãos de imprensa, a chamada grande imprensa, né, como o Bolsonaro. Quando você vai olhar, por exemplo, já chegou o absurdo, eu acho que vai acontecer, nesse domingo vai acontecer, pode olhar que vai acontecer, o que eu vou dizer aqui. De norte a sul do país, Correio Brasileiro, Globo, Estadão, Minas, Jornal de Minas, de São Paulo, de Pernambuco, enfim, do Brasil inteiro, as manchetes serão as mesmas, com uma ou outra
sinônimo de diferença, mas todas as manchetes serão iguais. E todas elas serão contra que o governo recuo. Olha, um país com 240 milhões de habitantes, quase, né? Mais de 200 milhões, um país continental como o nosso, se o Bolsonaro fizesse o que muita gente gostaria que fosse feito, primeiro, aí ele ia passar a certidão de golpista. Que os caras tanto sempre acusou e ele nunca fez. De antidemocrata, quem é os antidemocratas? Esse tumulto todo que está acontecendo aí chamou o Temer. Por que que Boa pergunta. Por que o Temer foi chamado? Por que tinha que ser o Temer, não foi outro? Então, muita gente não entendeu por que ele chamou o Temer. Na minha visão, chamou o Temer por dois motivos. Foi um ex-presidente da República que também assumiu o país numa situação de caos. Ele foi um cara que pegou o primeiro grande pepino de caos. E em seguida também pediram o impeachment dele. Sim. Bom, várias vezes, né? Ele é um professor constitucional, de direito constitucional. É um cara que já foi presidente da Câmara. É um político as chamadas raposas políticas. Homem atarimbado. O que acontece? Se ele cometeu, e deve ter cometido na vida, alguns erros políticos, né? Mas naquele momento, eu acredito que o presidente da República chamou o Temer por uma razão muito simples. Você quer saber qual? Qual seria, e só um minutinho para a gente dar um pouquinho mais de ênfase nessa pergunta, qual seria a razão do presidente mandar chamar o Temer? Inclusive Temer por ser do MDB, né? MDB, né? Tem lá sua história no país, né? Mas, antes de você responder essa pergunta, que eu quero que o pessoal espere aí, gente, chama seu amigo aí, sua amiga, sua família, compartilha aí o nosso programa e concorre, participa. A pergunta de hoje, para você participar do sorteio de uma pizza no final, é o seguinte: na sua opinião, você acha que o homem chegou a pisar na Lua? Sim ou não? Isso é só para fazer você participar e matar do mesmo curiosidade. Então, agora, voltando aqui para o nosso assunto, professor Benjamin, por que então, na sua opinião, o presidente chamou exatamente o seu antecessor para aconselhar nesse momento? Ele, na verdade, chamou, na minha opinião, né? Eu não li nada a respeito disso, mas na minha opinião, ele chamou o Temer porque a instituição que deveria fazer isso, que deveria estar fazendo esse meio de campo entre Congresso, Judiciário e o Executivo, era um papel que deveria ser desempenhado e foi desempenhado em várias outras crises passadas pela OAB. Peraí, agora você tocou num assunto muito interessante. O senhor está me dizendo com isso que esse papel de mediação aplica-se à OAB, portanto a OAB está inerte? Não, ela não está inerte só, ela é politizada. Ela tem um lado. Ela tem um lado, entendeu? E por isso que mas no passado, se você olhar todas as situações críticas que o passado teve, esse papel foi desempenhado pela OAB. Um detalhe ainda, a OAB em outras situações fez esse papel de algodão entre os cristais, porque ela é uma instituição que consta na Constituição, é a única instituição que está na Constituição. Que está na Constituição, entendeu? Então, ela é um patrimônio do país, mas que hoje está com um lado, né? O presidente da OAB hoje é um cidadão que tem carteirinha de comunista mole. Não sei se ele é afiliado ao PT ainda, mas já foi. Eu já fui até candidato, se não me falha a memória. Pelo PT? Pelo PT, pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? A OAB tinha que estar fazendo esse trabalho, esse meio de campo, sim, e mais ainda,
se a OAB estivesse hoje voltada para o país, ela estaria também chamando a atenção do Supremo. Na sua opinião, o Supremo... Porque você tem advogados hoje que não estão tendo acesso aos processos que corre lá no de carro no Supremo. Como é que faz? Como é que um advogado pode defender seu cliente se ele não tem conseguido ter acesso ao processo? Então, o papel da OAB seria muito importante, foi muito importante no passado, e infelizmente não pode ser, o país não pode contar com uma instituição séria, que é a OAB, seríssima, que tem um histórico bonito dentro do processo republicano brasileiro, ao longo de anos e anos, né? Houve em algumas situações que a história mostra que eles tiveram mais dificuldade ou menos dificuldade, mas sempre se mantiveram na defesa do país, na defesa da democracia, na defesa da lei, da ordem, enfim. Então, o que restou para o Executivo, no momento de vamos baixar as armas, vamos todo mundo baixar a arma, o presidente da República foi o que fez o primeiro gesto. Foi o que, num gesto de coragem, né, recuou. Então, o que acontece? Recuou porque o país tem dimensões continentais. Ele vai incentivar a greve, com a inflação que a gente tem, né? O preço do combustível vai voltar atrás. O gás está caro, tá? As pessoas esquecem, por exemplo, que o Brasil deu uma refinaria de gás para a Bolívia. E você que está em casa, está pagando a refinaria da Bolívia. Nós estamos pagando essas contas. E por que isso não é dito, não é divulgado? Só diz o que interessa. Você acha que a mídia hoje, a imprensa está comprada? Não, a imprensa não está comprada. Ela está contra o governo porque os interesses deles foram atingidos. Por exemplo, o governo fazia propaganda do Correio, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, até do Banco Central se fazia propaganda. Entendeu? Não, propaganda do Banco Central? Petrobras. O Banco Central tinha propaganda do Banco Central em diversas mídias, principalmente... Só justificar o dinheiro, né? Veja bem, o Bolsonaro entrou, ele criou além da estrutura política dos adversários políticos, né? Do pessoal que não se conforma de perder a eleição. O que aconteceu? Porque ele acabou com uma série de mamata que tinha, uma série de roubos que tinha. E privilégio. Entendeu? E privilégio. As pessoas falam, a rachadinha dos filhos do Bolsonaro. Acontece que o PT tem uma rachadinha institucionalizada, está no estatuto. Como é que é, rapaz? Rachadinha institucionalizada. O cara que é filiado ao PT, eu trabalhei no gabinete do Marco Lima, no Brasil. Na Câmara Distrital, todo mundo pagava dízimo lá do PT. Como assim, professor? Os caras recolhem, ele é estatutário. O cara vai receber dinheiro. Você cobrar um percentual do deputado estadual, do deputado federal, do senador, paga para o partido. Então é uma rachadinha. E ainda legalizado. Legalizado. Ainda tem deputado, tem político que cobra ainda por fora outras coisas. Na Câmara Distrital é comum. Na Câmara Distrital teve 2 deputados com absoluta certeza, 3 deputados com absoluta certeza que não cobravam nada de ninguém. João de Deus Silva Carvalho, agora me faltou o nome, eram 3. Eram 3. Foi presidente da Câmara, eu vou lembrar o nome dele e vou falar logo a seguir. Fábio Barcelos, que era da Polícia Civil, e o outro era até um pastor evangélico, era o... Bom, mas eu vou lembrar dele e vou falar aqui. E o que acontece? Não cobravam, mas todos os outros mundo cobrou. Quando estourou a Caixa de Pandora, Rogério Ulisses, por exemplo, foi preso por conta disso. Teve o gabinete invadido pela Polícia Federal, está na Caixa de Pandora por causa de rachadinha também.
Meu Deus. Então, isso é uma instituição. Eu acho que os filhos do Bolsonaro cometeram um erro, que foi o seguinte: tentar negar uma coisa que todos os gabinetes faziam. Numa relação de rachadinha na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, ele é o 15º, o 16º numa relação. O primeiro cara que mais arrecadou rachadinha lá era o presidente da Câmara, que é do presidente da Câmara, que era do PT. O Brasil não é para Entendeu? amadores. Não é para amador, entendeu? Então os caras com a filha começaram a fazer, como é que se diz? Criaram, né, essas narrativas que o cara é isso, que o cara é, por exemplo, genocida. Primeiro que é um termo pesadíssimo. Genocídio no Brasil, quem é que fez? No mundo, quem é que fez? A China teve genocídio, Mao Tse Tung. A Rússia teve genocídio, Stalin, né? Então, esses países tiveram genocídio. A Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, né? Exterminou milhões de judeus. Então, esses países tiveram genocídio. O que aconteceu no Brasil? Saiu no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos primeiros dias da pandemia, que qualquer morte, eu estou falando de qualquer morte, está escrito lá, qualquer morte teria que ser dado como Covid e o tratamento de Covid. Então, se o cara morreu... Saiu no Diário Oficial, Benjamin. Saiu no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Do governador Dória. Eu esqueci de trazer a página aqui do Diário para você, mas eu tenho. Mas está lá. Está lá, entendeu? Se der um Google, qualquer um vai achar. Hoje o que acontece? Aqui no Valparaíso, nós tivemos pessoas que morreram de doença cardíaca e de outra doença e foram colocadas no caixão como Covid. A doutora Silvia Azevedo foi candidata aqui a prefeita na última eleição, é advogada de uma família que teve esse problema. Que a pessoa morreu de uma coisa e foi botada de Covid. E foi botado como Covid, não deixaram acontecer o velório, nem nada, criou um tumulto danado, embalaram o caixão e não sei mais o que, né? Então, isso aconteceu no país inteiro. Olha, se o cara parou de morrer gente de facada, de tiro, de acidente de carro, de câncer, de cardíaco, você não vê, não tem estatística disso, só tem estatística de Covid. Quando você assiste algumas televisões, alguns noticiários, sejam eles de jornais, de televisão, de revista, está lá, Brasil, 500 mil mortos. Mais de 500 mil mortos. Quando você vai ver as comparações, os caras não comparam país com país, com a mesma população. Sim. O cara, é comum você ver lá, Israel vacinou 100% da população. Aí qual é a população de Israel? Aí qual é a população de Israel? 9 milhões. Menor que o estado de São Paulo. Qual é o tamanho de Israel? É do tamanho do menor estado brasileiro, que é Sergipe. Entendeu? Então, quer dizer, como que você compara isso? Agora, hoje, dentro dos países que são produtores de vacina, e obviamente, farinha pouco a meu pirão primeiro, né? O Brasil é um dos países que mais vacinou até agora. E tem um detalhe, o Brasil já tem um acordo, já assinou o contrato com a Pfizer e vai fabricar aqui no Brasil não só a vacina, mas os insumos, etc. Benjamin, o presidente alega, e isso é público notório, que no auge da pandemia, o Supremo baixou uma resolução aí, transferindo, se é que eu posso dizer, se é que o termo é esse, mas dando poderes aos estados e municípios para administrarem suas cidades, seus estados. Isso corresponde
uma tirada de poderes do governo federal? Sim, o governo federal ficou só com a missão de repassar o dinheiro, só isso. Nem de fiscalizar nada. Nem fiscalizar? Só repassar o dinheiro. O que aconteceu? Compraram o respirador e não foi usado. Então hoje já se sabe que não, né? Compraram o respirador e não foi usado. Até de casa de vinho. Compraram respirador em casa de vinho. É difícil. Bom, outra coisa. Hospitais de campanha por preços absurdos e que depois foram desmontados. Na calada da noite. Então, o que aconteceu? Aconteceu que tiraram o governo federal ficou só com a responsabilidade de repassar quem ficou com a responsabilidade de gerenciar toda a crise era estados e municípios. Tem municípios que gerenciou muito bem a crise, né? Muito bem, e teve municípios que foram bem poucos, e tem municípios, que foi a maioria, que o negócio sem nenhuma. Virou festa, né, velho? Virou festa. Vou dar um exemplo aqui do nosso município. Todas as pessoas aqui no município estão sendo vacinadas. Sim. Eu acho que a maioria da população já foi vacinada com a primeira dose. Sim. E tem as pessoas que foram vacinadas com a segunda dose. É o caso da minha mulher que foi vacinada agora essa semana. Qual das vacinas? AstraZeneca. AstraZeneca. Bom, então foi vacinado e tal. Então, isso aqui no município. O município não se organizou, no meu ponto de vista, para criar um cadastro municipal onde confirmasse o endereço das pessoas, que tivesse título de eleitor, placa, fazer um cadastro da população. Perderam essa oportunidade por incompetência. Entendeu? Até para acompanhar os efeitos colaterais da vacina. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas vão se vacinar e o município não se organizou. Em outros municípios que tiveram mais sucesso no controle e inclusive na aplicação de medicação preventiva, né? Como foi algumas cidades que aconteceram no Brasil, na Bahia, aconteceu no Paraná, Santa Catarina. O que aconteceu? Os prefeitos que gerenciaram bem isso fizeram o quê? Fizeram um cadastro da população. Muito bem. Cadastraram a população até para saber onde ia. Os caras falam muito, o governo, tudo que o Bolsonaro falou sobre medicamentos, as pessoas foram contra, e não sei o que, cloroquina, enfim, né? Não vou falar todos os nomes, que de repente pode acontecer Então, o que acontece? O problema pode até cair do ar. O que acontece com essas medicações? Porque não tem comprovação científica, etc, etc. Não tem comprovação científica? As vacinas, nenhuma delas tem comprovação científica. Todas elas são experimentais. Não precisa acreditar em mim, não. Entra no site do Ministério da Saúde que vocês vão ver. Benjamin, nem no auge dessa crise, que a gente pode chamar crise institucional, e o Brasil viveu momentos difíceis. Porém, agora ele está vivendo momentos, eu acho que delicados, né? A gente viu aí no discurso dos presidentes de poderes, na semana do 7 de setembro, essa semana vai entrar para a história, gente. Inclusive, ainda não terminou, 7 de setembro não terminou, não. Amanhã, até me lembrando rapidamente aqui, amanhã, 11 de setembro, nós vamos fazer 20 anos que as Torres Gêmeas foram derribadas num atentado terrorista. 20 anos depois, os Estados Unidos devolveram a cidade, ou melhor, o governo do Afeganistão aos talibãs. Bom, uma crise que está gerando aí muitos prejuízos. Mas eu quero dizer que no Brasil, essa crise também pode gerar muitos prejuízos. E a minha preocupação, Benjamin, vimos aí no discurso mesmo de um dos presidentes, ele se ateve a dizer, olha, nós temos que preocupar com a pandemia,
com desemprego e com as vacinas. Até aí, normal. A minha curiosidade, Benjamin, e aí eu acho que o Brasil todo deve ter essa dúvida também, é que isso partiu do presidente da Suprema Corte. Aí a minha pergunta é atributo do presidente da Suprema Corte do nosso país se preocupar com vacina, com desemprego e com a execução da pandemia? Eu acho que ele, como presidente do Supremo, tinha que se preocupar em cumprir a Constituição, né? Fazer com que o país tivesse respeito, que o Poder Judiciário tivesse... Hoje nós temos presos políticos no país. Presos políticos, é verdade. O que seria? Roberto Jefferson, preso político. O deputado Daniel Silveira, entendeu? Fora outras pessoas que estão sendo presas aí. A deputada Zambelli foi chamada na Polícia Federal Para prestar esclarecimento. Então, isso tudo são noções. Eu não entendo, porque, por exemplo, os caras estão falando em vacina, mas esse papo de vacina está acabando. Porque se está todo mundo vacinado. E aí, quem vai sofrer? Tem um outro detalhe aí. Quando se começou essa história da vacina, tinha algumas marcas de vacina que era uma dose. As outras todas, parece que era quase que unanimidade, seriam duas doses. Agora estão tendo a terceira dose. Hoje eu acabei de falar com a sobrinha minha, quando estava vindo para cá, e ela disse que ela mora no Uruguai, ela é funcionária de um hotel lá no Uruguai, e ela é gerente de uma área do hotel, e ela me disse que tomou a terceira vacina. Eu perguntei para ela, mas como terceira dose? Mas por que terceira dose? Não, aqui vão aplicar a terceira dose de todas as vacinas vão aplicar a terceira dose. Isso há 6 meses atrás, se a gente falasse, não, isso aí é genocida, é terraplanista, é bolsonarista, é qualquer isso aí. Se o cara falasse que iam ter que dar a terceira dose. Isso está acontecendo, pessoas que tomaram as 2 doses da vacina e morreram. Isso ninguém fala. De Covid. Morreram de Covid. Tomaram as 2 doses da vacina e morreram de Covid. Aí criaram agora, estão querendo criar aí um passe, um sujeito para estar na empresa. É o passe sanitário, passaporte sanitário para viajar, para não sei o quê. Vou dar um exemplo para vocês. Esse mês passado, no início do mês passado, eu fui levar minha nora para o aeroporto, lá, distanciamento, não sei o quê, não sei mais o quê. Depois você senta dentro do avião, um do lado do outro. Uma pessoa que você nunca viu. Entendeu? E aí? Então tem a pandemia, não sei o quê, os caras pegando ônibus lotado, metrô lotado. Em São Paulo, eu estive em São Paulo em novembro do ano passado, logo depois das eleições. Eu fui para São Paulo, fui para Rio de Janeiro, metrô lotado, ônibus lotado, e os caras falando em cuidados com a vida. Tem um outro detalhe interessante. Antes da pandemia, morria gente nos hospitais, na porta do hospital, mulher dando luz à porta do hospital, aqui em Brasília, capital do país. Imagina lá no interiorzão do Brasil. Gente nos corredores. A mãe da minha nora faleceu de câncer aqui em Brasília. Ela ficou 2 dias numa máquina no corredor, aguardando uma vaga para subir. Então, essa história de que os caras estavam cuidando da vida, preocupados com a vida, ninguém nunca esteve preocupado com coisíssima nenhuma. Porque tem 3 coisas no país que nunca foram atividades de Estado depois da chamada reconstituição do país, redemocratização do país. Saúde, educação e segurança pública. Nunca foi prioridade. Depois de 88 para cá, nunca foi prioridade isso. Nunca.
A polícia sempre teve dificuldade, seja ela civil, seja ela militar, sempre teve dificuldade de salário, dificuldade de meios para trabalhar. As universidades, as nossas universidades, nós somos um raboagésimo em qualquer, como é que se diz, pesquisa de... Raboagésimo, essa foi boa. São um raboagésimo, entendeu? Tá no rabo da vida. Entendeu? Qualquer exame aí que fizer, nós não temos prêmio Nobel, nós não temos nada. As universidades nossas são uma fábrica de canudo. O cara entra numa ponta e sai na outra. Algumas universidades, algumas cadeiras de universidade é que tem alguma coisa de pesquisa. Mas isso por obra e graça de alguns abnegados professores e de alguns alunos interessados em fazer alguma coisa melhor para o país. Mas na média, é um horror. Esse é o retrato do Brasil que a gente não quer. Gente, eu quero avisar que hoje você pode ganhar uma pizza, tá, do programa. É só você participar aí, comentando. E hoje nós deixamos uma pergunta para você participar. Na sua opinião, você acha que o homem pisou na lua? Sim ou não? Comenta lá, curte, compartilha e concorra a uma pizza, patrocínio do nosso colaborador e parceiro Lanchonete do Nerinho. Participe conosco do programa Franca, hoje aqui recebendo o nosso comentarista, analista político, Benjamin Soares. Benjamin, uma coisa que a gente vê muito aí nas páginas de jornais é que a grande maioria das pessoas que foram para a rua no 7 de setembro foram vestidas de verde e amarelo. E segundo alguns meios de comunicação, parece que isso virou até crime, se vestir de verde e amarelo. E aí eu observei uma curiosidade, não sei se você também chegou a notar isso, você observa que eles, quando vão passar a matéria, dizem, olha, bolsonarista. A minha pergunta é, você acha que esse povo que foi para a rua dia 7 de setembro é só bolsonarista? É só gente que apoia a pessoa de Bolsonaro? Ou você acha que ali são cidadãos? Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, eu acho que ao invés de taxar de bolsonarista, a mídia, o jornalismo certo, tem que dizer, olha, brasileiros, cidadãos, vestidos de verde e amarelo. Você acha que só bolsonarista está correto? Não, isso aí é o seguinte, os caras criaram várias narrativas, essa é uma delas, entendeu? Porque os caras não se conformam, porque o governo trancou as torneiras das publicidades, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tanto para a imprensa quanto para time de futebol, para corrida de Fórmula 1, nada disso, tudo isso foi cortado. E tem uma outra coisa, a imprensa não dá notícia nenhuma, mas as mídias sociais hoje estão informando muito mais do que os jornais, dos chamados grandes jornais, inclusive os telejornais, principalmente os telejornais. Os caras falam absurdos violentos. Por exemplo, eu acho que foi o Estadão, colocou uma foto há uns anos atrás aí da Parada Gay, dizendo que a Paulista tinha 3 milhões de pessoas. E na manifestação que foi feita agora no dia 7 de setembro, tinha 25 mil. Aliás, perdão, 125 mil. Olha, como é que uma foto que é da Parada Gay, que está com a mesma quantidade de gente, tem 3 milhões e na outra tem só 125 mil? É um absurdo. Então os caras perderam o rumo, Uma outra situação que está acontecendo, a classe política também está com um problema muito sério, que no Nordeste, onde havia a indústria da pipa, do carro-pipa, está acabando isso. O Exército já fez inúmeros postos artesianos em várias cidades. A transposição de São Francisco, que estava parada em alguns trechos há mais de quase 10 anos ou mais, começou a ser colocado para funcionar. Já está levando água para os açudes, para os lugares que tem que ser levada água. Fora isso, está sendo instalado internet, está sendo instalado energia solar,
no Nordeste, mas principalmente a questão da água. E isso está acabando com os carros-pipa. Todo mundo sabe, quem é nordestino, sabe que eu tive em Afogados de Engazeiro uma vez, interior de Pernambuco. Na verdade, eu fui, inclusive, na região rural de lá, que é São José do Egito. São José do Egito, né? Eu fui na casa daquela mulher que comeu palma, que saiu no Jornal Nacional, etc. A denúncia. Pois bem, o que acontece? Os caminhões-pipas eram dos vereadores do prefeito da cidade. Isso passando de prefeito para prefeitura, e o sujeito votava no cara, ou, quer dizer, voto de cabresto, a água. Entendeu? Com um detalhe, toda essa distribuição de água sempre foi paga pelo governo federal. Sempre. Não desse governo, mas todos os governos passados. Então os caras ganhavam de dois lados. Ganhavam do governo, ganhavam do governo e do cidadão. E ainda tinha gente que ainda vendia água. Entendeu? O cara recebia uma coisa. Em Afogados de Engazeiro tinha um caso lá, teve um caso lá concreto que a gente tomou conhecimento, que eu tomei conhecimento, que era o seguinte: o sujeito tinha direito a 50 litros de água por dia. Mas se ele precisasse de mais água, ele tinha comprado o caminhão. Então, a prefeitura dava 50 litros para ele. Se ele passasse, ele tinha que comprar. Se ele precisasse de mais, ele tinha que comprar. Então, esse é um dos absurdos. Um absurdo. A estrada 163, lá no Pará, que liga uma cidade a outra, lá os caminhoneiros pagavam até R$2.000 para ser tirado do atoleiro. 40 anos. A indústria da lama, 40 anos. O prefeito e os vereadores eram donos dos tratores. Como não tem internet no meio da estrada, não tinha nada, só tinha lama, o sujeito tinha que pagar em dinheiro. Eu tenho um amigo caminhoneiro na Bahia, ele disse que ficou, porque ele não tinha os R$2.000 para tirar, ele ficou 12 dias no atoleiro. Literalmente na lama. Dias, na lama, lá enterrado com o caminhão lá, para ser tirado de lá. Entendeu? Aí, isso tudo acabou. Acabou essa indústria. Lá no Acre, o Acre é um dos estados que totalmente cercado quando faltava, baixava quando a água baixava, quando baixava na vazante, e nas cheias também, porque aí tinha dificuldade. A balsa que atravessava lá cobrava de caminhão, de bicicleta, de tudo. O que aconteceu? O Bolsonaro foi lá e terminou uma obra inacabada do PT. Todas as obras inacabadas do PT, o governo do Bolsonaro está terminando. E obra inacabada nós temos aqui, inclusive, no Valparaíso. Temos uma creche ali dentro da cidade de Jardim Oriente. Jardim Oriente não, Cidade Jardim. Cidade Jardim, fica lá aqui dentro, onde tem a prefeitura, logo em seguida, quer dizer, na área da prefeitura, tem uma creche inacabada. O PT deixou essa creche com 80%, se não me falha a memória, pronta. Né? A Lucimara deixou 80% da obra pronta. Está lá, inacabada a obra. Largada até hoje. Nós temos obras inacabadas em Brasília, que agora, por exemplo, o libanês está terminando uma área do metrô ali que vai até o Eixão. E o metrô de Brasília, o BRT de Brasília, termina na frente de uma pilastra. Na frente da Candangolândia, os caras tiveram a cara de pau de construir uma estação de metrô sem ter chegado à estrada lá, sem ter a pavimentação, não ter chegado lá. Sem ter acesso. Sem ter acesso. Está lá um esqueleto lá. Entendeu? Absurdo. Nós temos esqueleto. E o que aconteceu? O governo do Bolsonaro, a ponte do Abunã, ela estava pronta. A primeira ordem de serviço foi assinada no primeiro governo do Lula. A ponte do Abunã. Quantos anos lá vai? Aí, depois disso, vieram não sei o que, construíram vários pilastros, várias obras grandes foram feitas lá, mas ficou abandonado. Por quê? Porque os balseiros tinham interesse. Entendeu?
A mesma coisa lá no Maranhão e no Piauí. Uma ponte lá Uma que ponte lá em Santa Filomena. Em Santa Filomena, é quase uma pinguela aqui. Na minha casa chama de pinguela. Acho que é uns 300 metros de extensão. Os caras cobravam até de bicicleta, de gente que queria ir no médico, de todo mundo. O cara tinha que pagar para atravessar aquilo lá. O Bolsonaro foi lá e fizeram a ponte. Lá eles fizeram a ponte inteira, não tinha nada construído, era só a balsa mesmo. Foram lá e construíram a ponte. Entendeu? Então, o que acontece com o país? Quando um governo, ferrovia, hoje nós estamos no mês de setembro, é chamado mês ferroviário, o governo lançou o mês ferroviário. A Norte-Sul, mais de 20 anos, os caras estão, a Norte-Sul está funcionando uma parte já. E até o ano que vem vai terminar a Norte-Sul. Agora, bastante 2 e poucas semanas atrás, o governo teve na Bahia para assinar uma ordem de serviço e fazer um outro ramal ferroviário. Vai gerar emprego isso. Vai tirar caminhão da estrada. Mas o cara vai perder o emprego? Não, não vai, porque os caminhões, em vez de rodarem de um estado a outro, ele vai rodar do produtor até o embarque do trem. Vai poder fazer mais viagens, em menos tempo, entendeu? E menos gasto, né? E menos gasto de combustível, enfim. É progresso isso, entendeu? Então, o governo está fazendo, na área científica, o governo, por exemplo, o Sirius, né, que é um laboratório de pesquisa de artigo, começou, esse laboratório foi inaugurado agora pelo Bolsonaro, nesse ano, o Sirius, que vai desenvolver a ciência no Brasil violentamente. Quem começou isso? A Dilma. O primeiro governo da Dilma. Inclusive, gente, aproveitando e falando da Dilma, o nosso amigo professor trouxe várias literaturas aqui e tem algumas que me chamaram muita atenção. Uma é a do Rodrigo Constantino, que chama A Esquerda Caviar, né? Esse homem é uma enciclopédia, né? Mas tem um aqui que eu não posso deixar de mostrar para vocês. Vários títulos. Esse aqui é interessante. Esse aqui, pessoal, esse livro. Eu falo que o Bolsonaro fala muita bobagem. A Dilma falou tanta besteira que o cara escreveu um livro. É uma coletânea de absurdo que ela falou durante os 6 anos que ela teve no governo. Dilmês, o idioma da mulher sapiens. Esse aqui, título aqui. Mas tem um outro título aqui também, que é bem sugestivo, é A Privataria Tucana, do Amaury Júnior. Olha só, os piratas da política brasileira no Caribe, dos paraísos fiscais e os bastidores de uma era de privatizações. Isso aí foi quando o Fernando Henrique começou as privatizações. Entendeu? A privatização da telefonia foi muito boa para o Brasil, foi. Hoje qualquer pessoa tem um telefone, que antes era estatal. Eu comprei o primeiro telefone, esse meu número de telefone, ele foi comprado no dia 23 de dezembro de 94. O último sorteio que aconteceu sobre a venda de telefone. Naquela época você comprava as ações da Telebrasia, aí recebia o telefone que era o PT-750, era um aparelho, né? Gente, a nossa enquete que foi aberta aí, você acha que o homem chegou a pisar na Lua? 67% mesmo diz que não, né? 33% diz que sim. Você está concorrendo a uma pizza, viu? Mas ainda dá tempo de participar. A gente já está caminhando para o encerramento, mas eu quero falar também um pouquinho aqui que eu vi esse título aqui muito sugestivo e interessante, do Bart Ehrman, a maior autoridade em Bíblia do mundo. Esse livro tem o seguinte título: O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Olha, gente, muito interessante. E o interessante desse livro é que ele cita, né, algumas passagens da Bíblia e ele vai explicando o que houve com as traduções, enfim. É um espetáculo esse livro.
termina tirando, desmistificando muitos mitos criados pela... O que acontece na tradução de um idioma para outro? Por exemplo, existem palavras que não existem tradução, por exemplo, do russo para o português. Não tem tradução. Uma palavra brasileira não tem como os caras lá, por exemplo, saudade, dizem que é uma palavra que só tem no português. Então não tem como explicar isso na língua russa. Então, quando fizeram as traduções, ao longo da história, esse cidadão aí escreveu e ele vai mostrando onde é que está onde é que aconteceu, né, essas distorções e por que isso aconteceu. Um livro fantástico. Eu tenho aqui, né, uma série de provas e, né, físicas da história do professor Benjamin. Só chama de professor com carinho e respeito, porque a gente aprende muito com ele, gente. Mas tem uma foto aqui que eu não posso sair mostrar para vocês. É o nosso ilustre convidado carregando a taça Júlio Rimet. Olha, gente, essa é do fundo do baú. Que é que você leva dessa foto aqui, Benjamin? Esse aqui foi na Copa de 70. 70, gente. Eu era militar e essa taça foi guardada na companhia do QG do terceiro exército. E havia uma escolta para transportar essa taça e guardar. Essa taça foi guardada no cofre da companhia e eu fui escalado para estar nessa escolta. Entendeu? Então, essa taça era transportada e entregue para o capitão do time, na época, eu não lembro quem é, porque eu tenho um troço que eu não sei nada de futebol, não sei nada. E carregou na mão esse ícone do esporte que é a taça. Essa é aquela que foi derretida lá no livro. Mas tem também uma foto aqui que eu não posso terminar o programa sem mostrar. Seja no 7 de setembro também. Quando ele no 7 de setembro da vida está aqui, na verdade ele está... comandando o MC-13. Comandando o MC-13. Olha, no desfile de 7 de setembro, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O homem é a história viva do Brasil passando por nós. Gente, eu vou ter que chamar ele de novo, porque o programa hoje foi embora, né? E a gente tem muita coisa. Eu queria dar uma explicação aí sobre a chegada do homem na Lua. O homem foi à Lua, se não. 67% não acredita, diz que não. 33% diz que sim. Matando a curiosidade, você vai já vamos saber o ganhador de uma pizza patrocínio da lanchonete do Nerinho. Qual é a explicação? Bom, Apolo 11, havia uma corrida espacial, né? O primeiro ser vivo que foi lançado no espaço foi a cadela Laika, pelos russos. Na corrida espacial, os russos saíram na frente. Tanto é que eles lançaram, depois da cadela Laika, eles lançaram o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir para o espaço, mas sem desembarcar na Lua. O Gagarin foi o cara que deu aquela famosa célebre frase, né? Disse que a Terra era azul. Bom, depois disso, os americanos entraram na corrida espacial, para valer. E aí, Apolo 11, né, com dois astronautas, o Neil Armstrong e o Collins. O Collins ficou dentro da cápsula fazendo E o Neil Armstrong foi o cara que desembarcou na Lua e pisou na Lua. A corrida espacial aconteceu, os caras desembarcaram na Lua, e tem mais ainda. Várias das tecnologias que nós temos hoje no mundo é fruto da corrida espacial. Por exemplo, a Rússia estava um pouco na frente dos Estados Unidos, tanto é que eles tinham descoberto, eram os autores do desembarque, a decolagem e o pouso da base de Baikonur, onde o nosso brasileiro foi, hoje ministro, foi para o espaço. Então, a base de Baikonur, eles fizeram um sistema de propulsão que dava condições de pousar em qualquer lugar na Terra. Já os Estados Unidos, na corrida espacial, eles começaram pousando na água. Então, o velcro que a gente tem hoje na roupa, a fita adesiva, uma série de coisas hoje
foram descobertas. Para terem uma ideia, hoje qualquer celular, aí, por mais modesto que seja, tem mais capacidade que o computador que estava na Apollo 1. Esse é o nosso mestre Benjamin Fala. Benjamin, nesse momento eu quero agradecer a sua participação no programa Palavra Franca e pedir que você se dirija aí aos nossos telespectadores com suas considerações finais. Bom, a todos os internautas e a todos os telespectadores, muito obrigado pela paciência e até uma outra oportunidade, se Deus permitir. Nós certamente traremos. Agora, pessoal, você que participou, você que deu a sua participação, comentou dizendo, respondendo a nossa pergunta, o homem pisou na Lua? Sim, gente, ele pisou sim, ele chegou lá, tá aí. Porém, apenas 33% responderam sim, o restante respondeu não. E a nossa ganhadora de hoje é a nossa telespectadora Silvana, é isso mesmo? Silvana, a Silvana, gente, ganhou hoje o nosso brinde, a pizza patrocínio da lanchonete do Nelinho. Pessoal, vou me despedir aqui desse nosso amigo, companheiro, Benjamin Soares, e não podia deixar de fazer uma observação. O homem, ele me trouxe aqui uma carteirinha de escoteiro, lá de Bagé, a sua cidade natal, Rio Grande do Sul, datada de agosto de 1959. Olha a história do professor Benjamin. É de tirar o chapéu. Professor Benjamin, muito obrigado pela presença. Eu queria até aproveitar, já que você está falando aí, as pessoas que têm filhos aí e que tiverem a oportunidade que os filhos ingressem no escotismo, é uma grande escola de civismo, é uma grande escola de coleguismo, é uma grande escola de amizade e é uma grande escola de contato com a natureza, de respeito ao próximo, entendeu? Então, o escotismo me ensinou muitas coisas boas. Essa é a dica do nosso amigo e convidado de hoje, professor Benjamin. Gente, eu me despeço aqui, até semana que vem com o programa Palavra Franca, lembrando que quero agradecer a todos os que participaram da enquete e parabenizar a Silvana, que ganhou o brinde de hoje, patrocínio da lanchonete do Nelinho. Eu me despeço, lembrando que sexta-feira que vem estarei aqui de novo a partir das 21 horas. Gente, não esqueça, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal, e até a próxima. Programa Palavra Franca.